Hoje a gente vai ver como que o Brasil seria se há 20 anos atrás a gente tivesse tomado a decisão de botar alguém que realmente quisesse resolver esse país, né? Esse foi o vídeo que o Gordo trouxe aí pra gente. É um vídeo do Enéas, correto? Sim, feito pelo Politize, né? Uma organização aí de falar de política de maneira geral, de maneira simples. E é isso, é um vídeo sobre o Enéas Carneiro que eles fizeram, fechou? Então vamos lá. O ano era 1994 e o Brasil enfrentava uma eleição diferente. Depois do confisco da poupança, de um impeachment de presidente e das idas e vindas da hiperinflação, os brasileiros pareciam agora buscar algo novo. De um lado, a esquerda apresentava nomes como Lula e Brizola. O povo brasileiro precisa, isto sim, de um presidente que tenha pulso e experiência. Pode estar certo que o Brasil vai dar certo. Do lado da Bizarro, né, mano? Esse desgraçado tá até hoje aqui, cara. Sim. Como é que pode, velho? Não, e ninguém reparou que esse filho da puta tá engabelando todo mundo, né? Vai se fuder. Mano, como é que pode, cara? Esse desgraçado até hoje aí, velho. direita, candidatos como Orestes Quércia, Esperidião Amin e FHC disputaram. Toma dele. O Amin, né? Toma Grande. do Amin. Pra quem não sabe, o Amin é senador aqui em Santa Catarina, que inclusive tá tomando no rabo aí por causa do Carluxo, né? Que simplesmente tomou o lugar dele. Assim, o Amin é um dos caras, talvez, tipo assim, no mínimo top 5 políticos da história de Santa Catarina. Tem gente que só diz que ele fica atrás, por exemplo, do Nereu Ramos, que foi o único presidente da República que a gente teve. Né? Então, sim, um cara gigantesco que hoje é senador e que vai perder sua vaga pro Carluxo, porque o mito simplesmente decidiu, não, vão eleger um cara aí que não é nem do estado de vocês, e aí se foda-se, acabou. Legal, né? Legal. Um lugarzinho no horário eleitoral. É hora de Quércia do PMDB. Marque um X no primeiro quadradinho da cédula e coloque as pessoas em primeiro lugar. Fernando Henrique, o primeiro da cédula, o Brasil na mão certa. Todos eles tinham algo em comum. Eram antigos conhecidos dos eleitores. Haviam atuado na redemocratização do Brasil e já tinham sido eleitos senadores, deputados e governadores. A famosa classe política. Todos menos um. O Brasil não tem o que temer. Meu nome é Enéas. Enéas Carneiro era candidato pelo Prona, um partido fundado por ele 5 anos antes e naquela eleição concorria à presidência pela segunda vez. Ele tinha pouco tempo de televisão e quase nenhuma estrutura partidária. Mas no fim, conseguiu desbancar candidatos tradicionais como o Leonel Brizola, alcançando mais de 4 milhões de votos e ficando atrás apenas de FHC e Lula, com 15 vezes mais votos do que ele havia feito em 89. O final dessa eleição acabou em um segundo turno entre Lula e FHC, que acabou dando a melhor para o candidato tucano, que colhia ainda os resultados do plano real. Mas você já parou para pensar como seriam as coisas se o resultado disso tudo tivesse sido diferente? Como seria o Brasil se Enéas Carneiro tivesse sido eleito presidente? Durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, entre 1995 e 2002, a política econômica seguiu 3 grandes objetivos: garantir a estabilidade, modernizar a economia e fortalecer a democracia. Depois do sucesso do Plano Real, que acabou com a hiperinflação e trouxe o controle da moeda, o governo avançou na promoção das famosas privatizações, abrindo a economia para o mercado internacional e implementando reformas importantes. Um pacote de medidas que, você deve imaginar, jamais teria saído do papel caso Enéas tivesse sido eleito presidente. É engraçado, né? A gente pensa como a janela de Overton funciona, né? Porque o FHC era a direita brasileira naquela época, né? Sim. E, cara, até o Serra, mano, mais ou menos, o pessoal da política tinha medo de falar que era a direita. O Alckmin, por exemplo, tem vários posicionamentos falando, tipo, não sou de direita. Total. Mas, assim, dentro do espectro político ali brasileiro, daquela época, o FHC era de direita, mas, assim, o FHC claramente é um social-democrata. Ele seria, sei lá, se fosse os Estados Unidos, ele claramente seria um democrata. Até porque o plano, né, porque o liberalismo econômico é essa... Cara, a direita 2013, que surgiu em 2013, ela tem tantos vícios, cara, que segue até hoje. A galera até hoje tem muita gente que acha que o liberalismo econômico é de direita, sabe? Não necessariamente, velho. Não necessariamente, tá ligado? O Partido Democrata é totalmente liberal em termos de economia. Totalmente liberal. Você vai pegar as esquerdas progressistas da Europa, a mesma coisa. O que eles vão defender? Eles vão defender uma abertura de mercado muito grande, uma intervenção baixa da economia, mas uma proteção social maior.
né? E aí, óbvio que com uma distinção grande entre Europa e Estados Unidos, né? Na Europa eles vão defender uma produção social ainda maior. Mas os democratas é isso aí também. E é exatamente o que o FHC defendia, né, velho? Não, e um detalhe importante perceber, o Enéas fundou o próprio partido. É algo do caralho, assim. Sim. Claro que naquela época não era tão difícil de fundar partidos, né? Então, mas mesmo assim... Cara, é um feito, né? Mas assim, se naquela época, que não era tão difícil fundar um partido, com o apoio que ele teve, ele fez seus 4 milhões de votos ali, como disseram, imagina alguém que consegue fundar um partido hoje. O estrago que pode fazer. Com rede social, naquela época não tinha... Com certeza os votos do Enéas seriam muito diferentes se não fosse... Se tivesse rede social na época. Né? Então... Mas enfim, vamos continuar. Naquela eleição. Para que servem as privatizações? Privatizações são negociatas que servem... Eu conheço pouco o Enéas, mas até onde eu saiba ele tinha uma visão bem heterodoxa em termos de economia, e como vocês sabem, eu sou mais ortodoxo. Também não sou um liberaloide, né? Eu quero que tenha industrialização, por exemplo. Eu não acho que todas as privatizações são boas. Eu sou ortodoxo, eu vejo que funciona. Né? Eu vou pegar cada caso, vou estudar o caso e ver o que é melhor para cada caso. Né? Mas então, uma coisa é fato. Um país não discute se vai ter política de desenvolvimento ou não. O que ele discute? Sim, uma política industrial, você está falando, não política de desenvolvimento. Exatamente. O ponto não é se o país vai fazer política industrial. Isso todos os países fazem. O ponto é qual e como. Né? Não é só qual. Né? Por exemplo, é muito óbvio, talvez não tão óbvio, mas é muito óbvio que o Brasil hoje ele tem um certo privilégio, por exemplo, se a gente fosse fazer uma política industrial referente a datasets de inteligência artificial. Porque precisa de muita energia e precisa de muita água. Né? Então, a gente teria um certo privilégio nesse sentido, né? Uma vantagem comparativa, esse é o termo. A gente tem uma vantagem comparativa em relação a outros países para produzir esse tipo de produto. Mas, como vai ser feito? Né? Como vai ser feito? A política industrial tem que ser bem feita. Né? Então, que é o que a gente nunca fez. Não podemos criar uma segunda Zona Franca de Manaus. Exatamente. Ou uma segunda leva de campeões nacionais lá da Dilma e tal. Tem para transferir o formidável patrimônio público para uma minoria privilegiada de representantes legítimos do sistema financeiro internacional. Enéas Carneiro dizia que abrir o Brasil para o mercado internacional só prejudicava a indústria e a agricultura brasileira. Ele também falava que o real estava sendo valorizado de maneira artificial só para segurar a inflação, o que deixava os juros lá em cima, fazendo com que a economia não crescesse. Tudo isso causava na visão dele uma crise sem fim que só se resolveria com medidas bem drásticas, em um plano nacionalista e intervencionista, intitulado por ele como Estado de Emergência Econômica, que ele apresentou em seu livro, Um Grande Projeto Nacional, lançado em 1994. Enéas prometia acionar essas medidas no primeiro dia do seu governo, e as coisas seriam mais ou menos assim. Primeiro, ao contrário da abertura comercial promovida por FHC, em uma presidência de Enéas Carneiro, seria realizado um rompimento quase que completo com o sistema financeiro internacional. Ou seja, o pagamento da dívida externa seria suspenso e renegociado. O Brasil se distanciaria das políticas do FMI e do Banco Mundial e controlaria o fluxo de capital estrangeiro. Em seguida, veio o tabelamento de preços com punição até de prisão para os infratores, o controle da emissão monetária, a criação de uma nova moeda e a intervenção estatal em oligopólios e monopólios. Para você ver, em termos de economia, ele é extremamente heterodoxo, né? Isso aqui, a CEPAL, é quase a mesma coisa, né? A CEPAL, para quem não sabe, foi uma dos grandes centros de estudo, se não me engano é Centro de Estudo de Política Latino-americana, alguma coisa assim. De política latino-americana, um negócio assim. Foram os grandes aí estudantes, os grandes pesquisadores dessa economia mais desenvolvimentista que a gente tem na América Latina, né? Tem o Celso Furtado, tem essa galera aí. E, porra, as pautas que o Enéas está defendendo aí é muito próximo da CEPAL, né? Que é extremamente esquerdista, né? Em termos de economia, né? CEPAL vem de Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe. Boa, é isso. Nesses termos eles são muito parecidos, né? Para você ver como esse negócio de liberal é de direita ou de esquerda, não é bem assim. Eu digo isso com firmeza, querendo dizer o seguinte, vai intervir mesmo
contra esse monstro, cuja cabeça está lá fora no G7, não sei qual deles, aceita a economia de mercado, sim, e é intervencionista, sim, não naquilo que a empresa está fazendo, é intervencionista naquilo onde pode ser, eu termino já, na taxa de juros, que será conosco, no mínimo no nível internacional, por que não? Enquanto as privatizações foram quase o carro-chefe nos trabalhos de FHC, em um eventual governo de Enéas, a promessa era que todas as estatais vendidas voltassem ao controle público, desfazendo o que consideravam uma doação feita pelos governos ao sistema financeiro internacional. No dia 7 de dezembro de 1998, o então presidente Fernando Henrique Cardoso assinou o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, o TNP, firmando o compromisso do Brasil de não possuir qualquer tipo de arma de destruição em massa. Como você Aí nós começamos a convergir, né? Aí nós começamos. deve saber, Enéas era um famoso defensor da proposta. Porque assim, cara, eu vejo, eu não me importo tanto com as posições em termos de economia deles, porque dele, né, do Enéas, porque eu não vejo como opiniões dogmáticas, sabe? Ele acredita nisso porque, sei lá, Deus mandou. Eu acho que ele acredita nisso porque ele realmente entende que é a melhor forma de resolver os problemas econômicos do país a partir de uma perspectiva nacionalista, dos interesses da nação e etc. Então, eu não me incomodo tanto por isso, porque eu acho que é o mesmo caminho que a gente está seguindo hoje no Livro Amarelo. Né? A gente, inclusive, recentemente, numa entrevista, me perguntaram como que o que eu me considerava, né? Como é que eu me rotulava, se eu era um liberal, se eu era um conservador. E aí eu disse que, cara, eu não sei, pra ser sincero. Mas que, sei lá, eu acho que eu sou tipo um nacionalista pragmático, sabe? Porque eu vou olhar, acima de tudo, os interesses da nação, acima de tudo, o interesse brasileiro, só que sem dogma. Eu vou olhar a forma... Porque se eu falo que eu sou apenas um nacionalista, eu tô comprando todo esse discurso aí. Tô comprando todo o discurso de reestatização da porra toda, uma intervenção pesada, por exemplo, em política monetária, né, no Banco Central, na taxa de juros, e não é isso que eu defendo, né, não é isso que o Livro Amarelo defende também. Então, assim, eu me vejo hoje como um nacionalista pragmático, mas, como eu disse, por isso que o ponto da economia, eu não me incomodo. Por quê? Porque eu sei que quando a gente vai falar de controle, se eu fosse conversar com o Enéas sobre controle territorial do crime organizado, a gente teria a mesma opinião. Né? Ele ia falar, cara, é um absurdo, esse é o nosso país. E tem um bando de grupo terrorista dominando territórios do nosso país. Logo, vamos descer bala nesses filhos da puta, entendeu? E ele ia ter a mesma opinião. E é isso que importa, né? Eu acho que é isso que importa. De que o Brasil possuísse uma bomba atômica. Sou o único candidato a presidente que tem coragem de dizer que o Brasil precisa construir a bomba atômica. No seu livro, ele falava que o Brasil estava vulnerável à cobiça dos países estrangeiros, já que possuía grandes jazidas de tório, um elemento químico usado na geração de energia nuclear, além de uma vasta região amazônica com riquezas no subsolo e reservas de água doce. É preciso construir a bomba, não para jogar a bomba em ninguém, mas sim para evitar que alguém jogue a bomba aqui, como os Estados Unidos fizeram com o Japão em 1945. Se o Japão tivesse a bomba, ninguém se atreveria a ter destruído Hiroshima e Nagasaki. Meu nome é Enéas. Diante desse cenário, Enéas tinha como proposta a criação do Programa Nuclear do Brasil, que previa, entre outras coisas, o desenvolvimento de uma bomba nuclear que seria usada basicamente como instrumento de dissuasão em negociações internacionais, onde o Brasil, na visão de Enéas, não era respeitado. Ele ainda ressalta que, em um eventual governo, as empresas brasileiras que se interessassem pelo programa teriam um tratamento preferencial em termos de legislação, financiamentos e preferência nas aquisições governamentais, criando uma espécie de mercado em torno da indústria nuclear. Era um elemento de dissuasão estratégica. O fato do Brasil não ter uma bomba nuclear mostra que a gente é tipo assim, uns retardados numa sala de adultos discutindo política. Sabe? É literalmente isso. Porque, do ponto de vista geopolítico, né, e de uma justiça, né, em termos de um sistema aí geopolítico mundial, não faz sentido nenhum o Brasil não ter bomba atômica. Porque a gente se encaixa ali em em todas as maiores economias do mundo, maior território, maior população. Sabe? Então, tipo, a gente é um dos maiores países do mundo, mas a gente é o país do cachorro caramelo. Obviamente o país do cachorro caramelo não vai ter uma bomba atômica.
Obviamente o país da Anitta não vai ter uma bomba atômica, porque o nosso país não é sério. A gente é tipo um retardado, foi o que eu falei, a gente é um retardado na sala discutindo política. Tipo, tá bom, Brasil, fica aí, tá bom, fica aí. Pô, a gente tem muito recurso natural, terras raras, esse tipo de coisa, poços de petróleo que a gente pode perfurar e utilizar. Isso é um recurso que outros países visam, que atacariam a gente por causa disso. Só que, eu não quero arranjar confusão. Vamos dançar, vamos tomar uma cervejinha. É isso. Vamos... Carnaval tá chegando, galera. Relaxa, pô. Que bomba nuclear, meu velho. Final do ano já tá aí, pô. Tem Réveillon. Que isso, porra. Copa do Mundo tá chegando, velho. E, cara, que bomba nuclear, velho. É esse negócio, né, velho? Tipo, olhando o Enéas ali, tipo, dando entrevista pra imprensa, assim, me faz lembrar do conceito da catedral e tal, que, tipo, velho... Ele não tinha como se popularizar porque ele tava se divulgando através de um meio que já nega todas as visões de mundo dele, velho. Tipo, como caralhos alguém ia conseguir se divulgar assim? Por sorte, hoje em dia temos a internet e temos outros meios pra conseguir aumentar o nosso discurso. Né, é uma pena, né? A internet, ela é realmente uma faca de dois gumes, né? Hoje, por exemplo, veio um molequinho aqui no gabinete de 14 anos, que estava fazendo um tour aí com o colégio dele, aqui pela Câmara, e ele era fãzão aqui do nosso trabalho, né? Aí ele veio aqui no gabinete com a sala toda, veio umas 40 crianças aqui e tal, e aí a gente ficou conversando sobre, pô, você quer ser político então? Você vai pra cima e tal? E aí eu comecei a falar pra ele, cara, agora, velho, você com uma rede social, você fez 18 anos, bateu 18 anos, cara, começa até antes, já começa a gravar vídeo, que ali, ó, sendo um bom porta-voz, né, se tornando um influenciador grande, você consegue chegar na política, tá ligado? Você consegue se tornar um mandatário, um vereador, um deputado. Agora, é impossível você fazer isso nos moldes antigos. Impossível. Se você é um outsider, você tá chegando agora, é impossível você fazer isso nos moldes antigos. Tá ligado? Você tem que ter uma estrutura gigantesca, você tem que ter dinheiro. Mesmo que você não seja corrupto e vá comprar voto. Você tem que, tem que ter vários líderes de associação que vão... E aí, contato na imprensa. E aí, tipo assim, se você não é um corrupto e não vai comprar voto, como é que você vai estar disputando com quem é corrupto e está comprando voto? Então, como é que você vai ter acesso ao líder de uma associação de bairro que vai virar não sei quantos votos para você? Sabe? Então, os moldes da política antiga no Brasil é quase impossível você ser um outsider e chegar. Hoje não, hoje você consegue. Mas, isso também permite que o Jair Renan seja eleito. Ou que o próprio Jair seja eleito. Né? Então... Ao mesmo tempo que te dispõe meios de alcançar um público que nunca te alcançaria, bestializou também o debate. Né? Deixou idiota. Eu acho que é o Pondé que fala isso, né? Que a internet ela democratizou o debate político, mas ela também inseriu um bando de idiota no debate político. Tipo, antes você tinha um debate político que era não democrático. Que era, sei lá, Globo News, a Band News e etc. Mas era um debate um pouco mais qualificado. Né? Aliás, bem mais qualificado. O grande problema do debate era, olha quem tá no meio de nós, alguém que não teve formação nenhuma, o Lula, tá ligado? Porra. Exatamente. Um elemento de geopolítica em que a China, por exemplo, diz não mexam comigo e ninguém mexe, porque ela tem bomba atômica e tantos outros. Mas não é dado a um país continental como o Brasil esse direito. Acho que eu nunca tinha visto o Enéas sem barba, velho. Pois é, eu ia falar isso, tipo, quão estranho ele fica, tipo, sem barba, nem dá pra reconhecer direito. Parece só um velhinho, mano. Então nós temos que ficar nessa posição. Por isso, dá pra dizer que em um eventual governo Enéas, o Brasil não apenas se recusaria a assinar o Tratado de Desarmamento Nuclear, como também iniciaria um novo plano para o desenvolvimento de tecnologias desse tipo. Isso teria de passar por barreiras e limitações técnicas e jurídicas, e claro, consequências imprevisíveis nas relações com países vizinhos, que provavelmente viriam um movimento com desconfiança. Em uma época ainda não muito distante da ditadura militar, o primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso foi marcado por um afastamento dos militares da vida política. O investimento no setor foi o mais baixo em muito tempo.
E os militares foram aos poucos sendo afastados de cargos estratégicos, num tipo de desmilitarização da administração pública. Mas deixa eu falar, se Enéas fosse presidente, as coisas iam ser bem diferentes. Apesar de ter todo um histórico na carreira militar, o político do Prona tinha uma visão até que ambígua sobre um regime com presença de militares. Os militares se caracterizam por uma coisa chamada ordem, disciplina, respeito, coisas de que eu gosto também. Basicamente, Enéas era um crítico das violações de direitos humanos ocorridas durante a ditadura militar e condenava os excessos do período e a falta de espaço para oposição. Só que ao mesmo tempo, ele reconhecia a importância da ordem e da segurança proporcionadas pelos militares para garantir a soberania e a estabilidade nacional. Ou seja, para ele, um Estado forte e centralizador, como o dos militares, seria necessário para enfrentar os desafios do Brasil. Há um risco de haver uma ruptura. Porque as Forças Armadas sempre foram o baluarte da ordem e do amor à pátria. Porque antes de qualquer outra coisa, as Forças Armadas existem para defender não o governo, que é transitório, defender a pátria. O militar é um servo da pátria. E a pátria está correndo perigo. Em uma entrevista à Tribuna da Imprensa em 1998, Enéas explicou que queria pelo menos triplicar o número de soldados nas Forças Armadas, acreditando que o Brasil precisava de um braço armado do povo. Além disso, ressaltou também que iria investir muito no financiamento do setor de defesa. Quando perguntado se isso faria o povo perder liberdade, tal como no regime militar de 64, ele só respondeu que o respeito às Forças Armadas sempre foi algo importante para os brasileiros e também para outras nações. É importante que a imprensa aprenda a respeitar os militares, porque só no respeito às Forças Armadas a sociedade terá a garantia da liberdade e do bem-estar conseguidos pela própria nação. Enéas citava ainda em seu livro que os militares seriam parte importante na proteção e ocupação da Amazônia e na preparação de mão de obra, em uma estratégia nacional de educação profissionalizante capitaneada pelas Forças Armadas. Assim, fica claro que em um eventual governo Enéas, os militares seriam fortalecidos e seriam parte importante na organização do projeto nacionalista capitaneado pelo líder do Prona. Durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, a discussão sobre a reforma agrária apareceu de forma bem tímida. Embora reconhecesse as desigualdades no campo, a FHC não fez lá. A questão da ordem mantida no regime militar, né? E parece que virou crime hoje você falar isso. Mas isso é um fato. Não existia índices ridículos de crimes no Brasil, de violência no geral, no regime militar. Tinha ordem. Os grandes centros urbanos, eles nasceram no regime militar. Mas foi depois do regime militar que o negócio começou a se tornar absolutamente caótico. Absolutamente caótico. Pega os índices de homicídio, os índices de assalto, os índices de furto, os índices de qualquer tipo de coisa, de latrocínio, depois da década de 80. O negócio era assim, ó, mortes violentas, né, homicídios, é mais de 500%, meu velho. Tipo, e isso é um dado. E aí você constatar essa realidade e falar, olha, eu quero que o Brasil volte para essa realidade, e não a realidade do regime militar, mas a realidade do não ter medo de sair na rua e tomar um tiro na cara para um vagabundo que quer meu celular, parece que virou crime, velho. E aí, eu não vou nem comentar sobre as nossas Forças Armadas hoje, né, que também viraram piada em muitos aspectos. Isso só falando das Forças Armadas em si e do trabalho deles de ordem pública, né, e de proteção da Amazônia e etc. Isso sem falar, por exemplo, da indústria militar, né, que deveria ser um dos nossos braços de inovação tecnológica mais potente, né, que o Estado brasileiro teria. Mas, obviamente, aí a gente fala bastante disso no Livro Amarelo, né? Todo o complexo industrial militar brasileiro não existe, né? Não existe. Então, não, eu ia falar disso também, tipo, o primeiro ponto da polícia, dos militares, né? Cara, hoje em dia, a nossa referência de segurança e de ordem é a polícia, é a guarda, não é os militares. Os militares a gente vê, tipo,
no senso comum como pessoas que pintam meio fio e carpem no lote, velho. Sim. Tipo, quando Então- não, estão num cargo de alta patente aproveitando da mamata. Sim. Então, tipo, cara, isso é bizarro, né? O quanto que mudou. E E o Pacto de 88 ele é meio que um suborno, assim, pra classe militar. Ó, vocês saem do poder e a gente garante uma mamata pra vocês aqui pro resto da vida. sim. ligado? E eu ia falar disso também, né? Que, tipo, o quanto a gente percebeu do fenômeno das grandes metrópoles indo crescendo e tal, e a desordem indo crescendo. É claro que também é um fenômeno, é uma característica do próprio fenômeno. Mas, tipo, muita dessa coisa eu vejo como medo da sociedade que teve com o regime militar. A nossa Constituição foi feita com base nesse medo de, tipo, o regime militar voltar e tal. Os militares não podem intervir em tal coisa porque vai passar da jurisdição deles. Então, tipo, a gente Do foi direito permitido. individual. Isso. É uma Constituição para garantir milhões de direitos, né? E o direito individual é o dogma a ser seguido, principalmente o direito social, né, que está lá no artigo 6º, e que é uma das coisas que tipo, acabou com a economia brasileira, né? Acabou com a economia No brasileira. fim, o fantasma da ditadura militar foi o que permitiu tudo isso Exato, acontecer e a desordem rolar, né? Exatamente. Porque a gente sempre vai botar um direito individual acima da ordem pública. Então você vai botar o direito individual do cracudo acima da ordem pública. E aí você cria a Cracolândia, que vai estar, né, usurpando vários direitos individuais, porque a Cracolândia vai gerar homicídios, vai gerar furtos, vai gerar tráfico de droga, vai gerar aumento do crime organizado, né, vai gerar tudo isso, mas foda-se. O importante é o Estado não estar infringindo o direito individual do cracudo e internar ele, tá ligado? Porque ele tem o direito da dependência, né? A A dignidade da dependência. Exatamente. Pra quem não sabe, isso foi o que o Ministério dos Direitos Humanos, aliás, o Ministério da Ciência Social falou pra mim, né, quando eu fui questionar eles sobre o Bolsa Família sendo usado para comprar crack. Grandes mudanças sobre a distribuição de terras no país. Na prática, o INCRA continuou a promover assentamentos, mas de maneira burocrática e limitada, o que gerou várias críticas, especialmente movimentos como o MST. Mas como é que ficaria essa questão em um governo do presidente Enéas Carneiro? Apesar de não ser muito fã do termo reforma agrária, Enéas Carneiro propunha uma reordenação do processo agrícola sem grandes mudanças na estrutura fundiária, refletindo um projeto autoritário e centralizador. Ela já tem um contexto hoje, dentro do universo semântico de toda a população, que me cria um mal-estar até examiná-la. Eu prefiro responder ao senhor assim, de modo também sintético. É fundamental que seja feita uma reordenação do processo agrícola. Ao contrário do governo de FHC, Enéas defendia um foco no pequeno e médio produtor com crédito rural e apoiado no campo com foco no atendimento ao mercado interno. Que se exportem os excedentes e que se mitigue a fome sem nenhuma desapropriação. Essa questão é extremamente séria. Enéas propunha uma reforma agrária com duas vertentes principais, uma de caráter social e assistencial para os pequenos produtores e trabalhadores de baixa renda, e outra baseada no arrendamento e na intermediação estatal para produtores mais estabelecidos e com vocação empresarial. O foco central era a melhoria das condições de vida no campo e o suporte estatal através da assistência técnica, saúde e educação. Assim, embora seu projeto não buscasse uma redistribuição radical de terras, é possível imaginar que em um eventual governo Enéas, a intervenção no campo seria mais focada em atender às necessidades internas do Brasil, com menos abertura para o mercado global e mais investimentos direcionados à produção local. Só que, para governar... Olha, não consigo opinar muito sobre isso, porque eu teria que destrinchar mais. Mas essa questão agrária é uma questão lá que eu já conversei várias vezes com vocês aqui, nos vídeos, né? Porque já mostrei também várias vezes aquele gráfico, né, da FGV de produtividade do trabalho por setor, e mostrei que a agricultura é o único setor que aumenta a sua produtividade nos últimos 40 anos, e que a indústria e o serviço está completamente estagnado. Mas que ao mesmo tempo que tem um crescimento absurdo da produtividade no agro, ele ainda não chegou à produtividade, o nível de produtividade do agro ainda é menor do que o de serviço e indústria. Por quê? Porque quem puxou esse aumento de produtividade foi o agronegócio, né, que está muito ligado à Embrapa, né, à inovação tecnológica e toda essa
né? Hoje, uma das poucas coisas que o Brasil disputa a fronteira tecnológica no mundo é justamente a agricultura. Né? Então, os grandes, né, as grandes propriedades de terra no Brasil, elas são as propriedades de terra mais produtivas do mundo. Agora, o problema é que as pequenas propriedades elas ainda são muito improdutivas. Né? E aí, eu vi que ali o primeiro ponto era política agrária com foco no pequeno e médio produtor. É exatamente isso que eu acho que tem que fazer. A gente tem que pegar esse pequeno e médio produtor e aumentar a produtividade dele, igual foi feito com o grande produtor. Né? E aí como você faz isso? Aí é a discussão. Aí você tem alguns modelos, por exemplo, né? Eu já falei das cooperativas que a gente tem no interior de Santa Catarina, no interior do Paraná, né? Que funcionam bem pra cacete. Né? Talvez é o melhor modelo que a gente tem que adotar aí com os outros pequenos proprietários e tal. Tanto que foi o modelo que a gente usou para o Leve Poços. Né? Exatamente. Né? O Leve Poços é modelo de cooperativa. Né? Então, seria meio... Agora, reforma agrária, eu concordo pra cacete assim, com o que o Enéas disse. Eu acho que a semântica ali ela já está completamente usurpada pela esquerda. Né? Mas eu não vejo a reforma agrária como algo ruim. Né? Você teve várias pessoas aí importantes na história do Brasil que não são esquerdistas que defenderam isso, né? O Paulo Cruz sempre fala do André Rebouças, né? A galera que, principalmente a galera ali que defendia o fim da escravidão no Brasil, esses defendiam muito a reforma agrária para que o escravo liberto pudesse ter sua terra para começar ali a sua vida, né, como um cidadão, e que não aconteceu, né? E que eu acho que deveria ter acontecido. Né? Se a gente for pegar a colonização dos Estados Unidos, né, você teve uma reforma agrária desde o início. Né, desde o início. E essa reforma agrária permitiu vários pequenos e médios produtores. E esse acesso à propriedade, esse acesso a essa propriedade garantida pela reforma agrária, ele também tinha uma correlação muito grande com a cidadania. Então eram esses pequenos produtores ali nos Estados Unidos que iam definir como aquela comunidade que eles formaram ia seguir, ia crescer, como é que os centros urbanos iam se desenvolver e etc. Né? Então, a pequena propriedade rural, ela tinha uma relação direta com exercer a cidadania nos Estados Unidos, e isso possibilitou um senso de coisa pública que a gente não tem aqui no Brasil, por exemplo. Né? Então, eu totalmente a favor, né, no passado, mas hoje é um negócio complicado que eu acho que a gente poderia resolver simplesmente com esses modelos de cooperativas. Atender às necessidades internas do Brasil com menos abertura para o mercado global e mais investimentos direcionados à produção local. Só que, para governar, é preciso mais do que um bom projeto. É preciso negociar com os demais poderes, especialmente com o Congresso Nacional. Se chegasse ao poder, a governabilidade de Enéas Carneiro seria um jogo de tensão constante entre o seu projeto e a realidade política do Brasil. Desde o início, ele enfrentaria uma base de apoio pequena e pouco consolidada. Nas eleições de 94, se recusando a fazer coalizões e alianças, o partido de Enéas Carneiro não fez sequer um senador ou deputado. Ainda assim, a chegada de Enéas Carneiro à presidência faria com que ele conquistasse uma base mínima de parlamentares do seu partido. Sentado na cadeira de presidente, o líder do Prona se veria obrigado a fazer alianças, e para isso, provavelmente, atrairia partidos menores e aqueles com uma maior identificação com seu projeto de governo. Enéas teria de buscar caminhos para garantir a governabilidade. Uma opção seria negociar e abrir mão de parte de sua plataforma para conquistar apoios parlamentares, embora isso não tivesse lá muito a ver com seu perfil rígido e intransigente. Por outro lado, resistir às pressões sem ceder poderia levar a um confronto direto com o Congresso, aumentando o risco de um processo de impeachment. Para contornar essa dificuldade, Enéas poderia recorrer ao uso de medidas provisórias e decretos presidenciais, tentando avançar sua agenda independentemente do legislativo, algo parecido com o que Collor fez em seu governo. Uma estratégia pragmática envolveria formar coalizões temporárias em pautas específicas, focado em... Bom, galera, esse é um grande problema que eu já falei pra vocês, né? E assim, é um problema que o Brasil já teve várias vezes, e se você for ver a história do Brasil, todas as vezes que a gente tem esse mesmo contexto, são os momentos em que o Brasil mais vai pra merda e mais coisas ruins acontecem, né? Que são os momentos em que o poder executivo tá fraco e as elites estão fortes. Né? As elites brasileiras sempre têm um único objetivo: enfraquecer o poder executivo. E o poder executivo, no Pacto de 88, na Constituição de 46, na República Velha,
é um poder extremamente fraco e que não consegue resolver os problemas, né? E isso você consegue ver em várias instâncias, né? Tanto em instância federal quanto na instância municipal, né? E você não fica só limitado, né, para resolver os problemas por causa do poder legislativo, mas hoje também por conta da burocracia teoricamente impessoal que existe no Brasil, como por exemplo o Ministério Público, Judiciário e etc. Né? Então eu sempre dou esse exemplo. Aqui em Joinville, Santa Catarina de maneira geral, os prefeitos precisam fazer um choque de ordem e internar 100 cracudos de uma vez. Foda-se. Se você fazer isso, velho, se você faz isso, amanhã o Ministério Público tá na tua porta e vai... não só o Ministério Público, capaz do Alexandre de Moraes tá na tua porta e aí a sua prefeitura ela fica travada e você com 1 milhão de processos para responder no seu CPF. Né? Então, assim, o Poder Executivo hoje no Brasil, ele é muito fraco. E, de novo, justamente pelo que você falou, pelo fantasma do regime militar. É aquele negócio, né? Tipo, o executivo ele não pode ter controle de uma polícia, de uma força de guarda, assim, um controle muito rígido, né? Porque senão vai que um ditadorzinho aparece, começa a fazer o estrago, tipo, cara... O Brasil não faz nada, né? O Brasil tem medo de autoridade, Sim. isso. A gente tem medo de autoridade. Se a gente não tem medo de autoridade, nunca vai ter uma autoridade para resolver o problema. É isso. Temas menos polêmicos para garantir avanços pontuais, enquanto priorizasse uma agenda legislativa mínima, ações executivas e comunicação direta com a população para superar obstáculos e manter o governo. O caminho mais provável, no entanto, está sugerido em seu livro, onde Enéas expressava seu descontentamento com as estruturas políticas vigentes que via como distantes dos anseios populares. Em contrapartida, ele chamava diretamente os cidadãos comuns a assumirem um protagonismo na construção do futuro do país. Assim, diante de um legislativo não alinhado, é provável que ele buscasse sustentar seu governo e avançar com seu projeto por meio de uma intensa mobilização popular que pressionasse o Congresso. Se isso daria certo? Bem, isso já é um pouco mais difícil de saber. Fato é que a história está feita e não pode ser mudada. Mas esse exercício nos faz mergulhar nos planos de governo e nas ideias daquelas personalidades que marcaram a história do Brasil. E claro, muita coisa ficou de fora desse vídeo. Então se você quiser ver uma parte 2, deixa aqui nos comentários. Cara, eu achei um baita vídeo, assim. Eu mesmo não conhecia muito bem a história do Enéas, só sabia mais pelo meme, né? Meu nome é Enéas, sei lá o quê, bomba nuclear e tal, tipo... Ele foi o primeiro personagem memético da política brasileira, eu acho. Sim, mas eu acho que ele começou a estourar depois do Bolsonaro, tá ligado? Tipo, parecia meio que uma... Não, mano, porra, ele fez 6% dos votos, como é que... Não, beleza, tô falando na bolha da internet, pessoas da nossa idade... Sim, aí sim. Saberem, né, quem é. E, cara, a gente não tava nem vivo quando ele tava num debate, né? Mas isso é um ponto. Eu queria muito ver qual que são os recortes dessa votação dele, tá ligado? Por renda, por idade, por região e tal. É um negócio interessante pra analisar também. Mas é isso, né, cara? Mais um dia. Né? Ao invés de menos um dia, mais um dia. A gente adiciona na nossa conta. Exatamente, é mais um dia. Obrigado aí pra você que ficou até aqui. É isso, né? Vídeo todo dia, domingo a domingo. Aliás, não tá domingo a domingo, né, velho? Pois é, eu tô tendo que... Eu vou resolver isso, essa semana vai ter. Vídeo de domingo a domingo. Deixa o like, hypa e é isso. Até o próximo vídeo. Valeu.